gente vai para nossa aula no livro de História, na página 33, como vocês já viram no roteiro, até a página 35. Eu vou estar explicando um pouquinho do assunto para vocês. O título do nosso assunto é Brasil, períodos históricos. O Brasil ele foi dividido em vários períodos históricos para contar a história das melhores maneiras. Aí, o texto começa assim. Para chegarmos ao que hoje somos, muitos fatos aconteceram, tornando-nos uma grande nação com uma pluralidade de cultura imensa e com uma grande mistura de povos. Os primeiros anos do domínio português. Esse período vai de 1500 até 1534. Pode ser chamado de período pré-colonial. Os portugueses envolvidos com o comércio asiático não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo no Brasil. Todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios a extração do pau-brasil. Várias expedições mapeavam as costas brasileiras e, eventualmente, eram estabelecidas feitorias fortes que guardavam o território português das invasões francesas. A gente já viu que os franceses eles estavam tentando invadir o Brasil durante esse período, que o Brasil era território de Portugal e da Espanha. E eles queriam extrair as riquezas que tinha aqui no local, que era o pau-brasil, a maior riqueza que existia na época. Nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente. E logo depois fundou a Vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Então, a primeira vila fundada no Brasil foi a Vila de São Vicente e ela foi fundada por Martim Afonso de Souza. Então, ele foi o pioneiro na questão das vilas no Brasil. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar e seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral. Durante anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Depois de muito tempo, depois de muitas expedições, os franceses eles foram retirados totalmente do território brasileiro. Então, assim, a gente acaba com os primeiros anos do domínio português, que é o período pré-colonial. Bom, agora a gente vai para o período colonial. Esse longo período ele é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentava a procura dos escravos, pois, por volta do século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por grama nas farmácias, que eram chamadas de boticas. Então, nesse momento que iniciou-se a procura por escravos africanos e intensificou a escravidão. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda dos produtos locais. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, a criação de gado, ouro e café. Então, o que foi responsável por povoar o litoral brasileiro foram essas quatro coisas, que foi a cana-de-açúcar, a criação de gado, café e o ouro. O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação fruto do domínio português e de cobrança de impostos. Então, nesse período também, os impostos eram muito altos, elevados, e as pessoas que não tinham condições de pagar, eles ficaram realmente muito satisfeitos. Então, nesse período também foi o período de revoltas, que eles queriam ter um domínio deles, os brasileiros queriam ter um domínio deles, coisa que não existia porque quem mandava era Portugal.
Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, foi ocorrendo aí a mistura. Ou seja, a mistura de raças. Foi no Brasil, colônia, que se deu a mestiçagem brasileira. Foi nesse período que começou branco com negro, negro com índio e assim sucessivamente. Aí a gente passa para o período imperial. O período imperial começou com a chegada de Dom João e a corte portuguesa em 1808, quando iniciou-se várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. Essas mudanças culminaram com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido ao de Portugal e Algarves. Nesse período, destacaram-se as criações de Arquivo Militar, Imprensa Régia, Banco do Brasil, Fábrica de Pólvora e do Jardim Botânico, e também as instalações das escolas médicas, museus, bibliotecas reais, Academia Militar, Academia de Belas Artes e entre outras. A gente aí uma imagem aí que representando Dom João VI e a Princesa Isabel. Nesse período, que foi o período relativamente curto, que foi de 1822 até 1889, fatos marcantes aconteceram durante a monarquia, que é o regime em que o poder ele é exercido por reis e imperadores. Tais como, aí a gente tem a independência do Brasil, que foi em 1822, e a Lei Áurea, que libertou os escravos em 1888. Após a independência, foram criadas as províncias, ou seja, as divisões de terra que eram colocadas sob a autoridade de um delegado de poder central. O monarca exercia o poder central com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. O período republicano. Esse período ele teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. A partir desse momento, não tinha mais rei nem imperador para mandar no Brasil. Eles passaram a ter opção de escolher quem iria governar. O imperador do Brasil, na época Dom Pedro II, e toda a sua família foram obrigados a deixar o Brasil, deixar o país. Então, nesse período, acabou a monarquia, não existia mais reis nem imperadores no Brasil, e toda a família real portuguesa que estava aqui foi obrigada a voltar para Portugal. Finalizando a nossa explicação, a gente vai para a atividade. Primeira questão. Observando os fatos que marcaram os períodos históricos do Brasil, numere as alternativas. A gente tem aí algumas alternativas e tem 3 períodos, que é o período colonial, o período imperial e o período republicano. Vocês vão ver aí quais são os fatos e vão relacionando ao período. Segunda questão, vai sublinhar as alternativas corretas. A gente tem 4 afirmativas e somente 2 estão corretas. Então, vocês só vão sublinhar 2 alternativas. Terceira questão. Pesquise e indique a época do surgimento de sua cidade, marcando um X com um X nos quadros abaixo. Então, a gente mora em Olinda. Vocês vão pesquisar em que período a Olinda surgiu. Digamos que ela nasceu no período do Brasil colônia. Vocês marcam X lá. Aí vocês procuram que época Olinda foi criada para marcar aí qual o período correto. Quarta questão. Escreva quem governava. Aí na monarquia, quem era que governava? Que era a autoridade do país. E na república, que é o que a gente ainda vive hoje em dia, quem é que comanda o país? Quem é a voz que responde pelo país? Quinta questão. Escreva abaixo o acontecimento principal de cada período. A gente tem aí os 3 períodos novamente, o período colonial, o período imperial e o período republicano. Vocês vão dizer o que aconteceu de mais importante nesses períodos, certo?